Fala, líderes! Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. E hoje o tema é como eliminar o risco de uma contratação errada testando habilidades na entrevista. Para com isso de contratar errado e ficar, mas ele é ruim. Mas, cara, a culpa é sua. A culpa é sua que você aceitou o cara. Que isso? Então contratou errado, vai ter que desenvolver, vai ter que direcionar, vai ter que diagnosticar e fazer sua função de líder sim, até você ter a certeza que você contratou errado. Qual o caminho mais fácil, que é a nossa fraqueza? Transferir a responsabilidade pro outro. Então contrata errado, aí o nosso caminho, só porque a gente é líder, mas o outro não produz, mas o outro... gente, pelo amor de Deus, então hoje vou te dar os primeiros passos para você mudar o mindset. Você tem que contratar pessoas melhores que você. Cami, mas eu ouço isso sempre. Ué, e por que não faz? Eu ouço muito inbox de líder desabafando, e eu amo, sabe, se tornando vulnerável pra mim, dizendo assim, Cami, não tenho medo de contratar pessoas melhores que eu. Aí eu falo, por quê? Olha que interessante, eu não imponho. Porque você tem... Por quê? Primeiro eu tenho que entender por que ele tem medo. Eu tenho medo porque... Imagina se ele pega a minha posição. Imagina se eu não sei ensinar pra ele, já que ele é melhor que eu. Olha como é a nossa cabeça. Imagina se eu não sei ensinar pra ele, já que ele é melhor que eu. Então vamos mudar esse mindset? Eu quero pessoas melhores que eu, porque sempre existe a troca de experiência. Eu vou ensinar pra ele e ele também vai me ensinar. Todo líder comercial da nova era, por isso você tá aí em transformação, ele pensa o quê? Já no sucessor. Se eu for promovida, tem fulano aqui embaixo que eu tô treinando, eu detektei que ele quer ter líder, que ele quer ser líder, ele me falou que quer ser líder. Então um bom líder, ele tem sucessores. Ele tem pessoas melhores que você. Cami, mas eu tenho um vendedor que é melhor que eu e ele não quer ser líder. Que bom! Pega ele e põe ele pra te ajudar a treinar o resto do time, né? E por que é bom a gente sempre contratar e tá dando novos ares pra nossa equipe? Por que vocês acham? Sempre. Mas a minha empresa não tem verba pra contratar. Ué, por que não tem verba? Como é que você sabe? Só porque seu chefe falou que não tem? E se você for lá embasar por que você tem que contratar alguém? Através de números, não há argumentos. Mas, Cami, eu tô aqui pensando, você falou de pessoas que têm medo de contratar pessoas que são melhores do que ela. E eu fico refletindo, eu não sei nem se é medo, né? Mas eu acho que é uma insegurança que a gente tem, às vezes, por exemplo, eu sempre tive uma carinha de novinha, sendo mulher. É verdade, também. É verdade. Então, pessoas mais velhas, a gente tem medo de não ter credibilidade com essas pessoas, talvez. Exatamente. E como que você fazia, produção, com essa carinha de nova e tinha mais de 30 abaixo de você? Como que você fazia pra ter essa credibilidade? Olha que legal essa troca de experiência aqui, hein? Bom, primeiro eu fui sua aluna, então eu aprendi bem. Exatamente, tem que ter estratégia, não tem que, produção? Com certeza. Tem que ter estratégia. Mas me posicionava e eu acho que assim, o que a Cami tem ensinado, gente, vendedor se vende muito bem. Muito então bem. A gente tem que ter muito cuidado. Exatamente. Então, por isso, né, produção, temos que ter uma estratégia para diminuir o risco da contratação, uma vez que vendedor, se ele não soubesse vender, então não é vendedor. Então, isso que é o melhor. Eu vou te ensinar isso daqui. Então, acabamos de ver uma dica. Contratar pessoas melhores que você. Mas eu tenho medo, né? Se eu não tenho know-how suficiente para passar para ela, né? Desenvolvê-la. A troca de experiência é que faz o barco subir. Quando a maré tá alta, todos os barcos sobem juntos. Então, pensa sobre isso. Muda o mindset. A sua equipe tem que ter bola preta. Pessoas melhores que você, tá? E você aprende, você ensina e essa troca é maravilhosa. O bom, ele vai te ajudar a desenvolver o time. O bom, ele vai ser uma referência. O bom, elimina as laranjas podres, porque ele não tem tempo. Então, uma equipe que sempre tá o quê? Recebendo novinho, né? Fazendo novos ares quando você contrata alguém. Reoxigenação. Reoxigenação. Dá um sacode na equipe, tipo, fica aquela equipe, mas eu não consigo, céu, a terra. Vem um novinho, gente, o novinho ele gera produtividade. O novinho ele não tem crenças limitantes, ele tá com o olho brilhando, então dá um up. Então,
Para com esse negócio que a empresa não tem orçamento. Você é um líder estratégico. Você é um líder da nova era. Então você tem que dar essa estratégia. Você que tem que dar embasamento para o quê? Para dizer, eu preciso de mais um por causa disso, disso, disso. Isso é um líder da nova era que é o quê? É profissional. Ele é compacto com impacto. Ele é objetivo e ele tem embasamento. Às vezes você se sente refém da sua equipe? Olha que pergunta boa, hein? Tipo, nossa, se eu perder esse vendedor, ele é meio laranja podre, mas ele produz muito, eu não posso perder, aí você fica meio refém. Você já sentiu isso, produção? Nossa, especialmente quando a gente tem aquele cara que é muito bom e que 80% das vendas vem dele, só que é uma pessoa difícil de lidar. Mas aí, o que você faz? O erro tá onde, produção? Na gente, porque imagina, você tem um investimento, você tem lá 50 mil reais. Né? Você põe num fundo, os 50 mil num fundo de risco, de ações. Caraca, você tá botando todo o risco do seu dinheiro no fundo de ações? Ou é melhor você botar 10 no fundo de ações, 10 na renda fixa, 10 num renda fixa com variável? É a mesma coisa seu time. Para de ser refém da sua equipe. E quando você contrata, uma bela contratação, que eu vou dar uma pista aqui, como diminuir o risco de contratação, você faz o quê? A equipe sair da zona de conforto. Tipo, meu líder não é aquele acomodado da zona de conforto que deixa o time lá. Tá batendo meta, tá bom. Não tá batendo meta, também tá bom. Para com isso, hein, gente? O que você tem que eliminar primeiro de tudo numa entrevista de contratação? E aí eu quero, não adianta só eu falar, se vocês não vão refletir hoje como que vocês fazem, né? Primeiro, tira esse negócio de no desespero que o RH tá pressionando, que tem que contratar mais um, aí contrata por contratar. Não! É um risco, é uma dor de cabeça contratar errado. Até porque, vou recapitular o que eu acabei de falar. Se você contrata, a responsabilidade é sua. Você tem que fazer na entrevista o quê? Eliminar a subjetividade. Se você não tira a subjetividade, ele vai se vender bem. Ele é um vendedor. Terceiro, identificar fracassos certos. Como que você se identifica numa entrevista fracassos certos? Quem muito fala, pouco vende. Cuidado com o vendedor que fala demais e não tem embasamento naquilo que ele fez, tá? Quarto ponto, lembre-se sempre, agora escreve aí, conduta de uma pessoa passada na trajetória dela profissional reflete a conduta dela futura. Cami, o que é isso? Vamos lá, vou dar o meu exemplo. Eu, desde criança, eu fui uma pessoa que ama esporte, sou competitiva, amo. Sempre quero estar em primeiro lugar. Então o que aconteceu? Na escola eu era melhor atleta, sempre na Olimpíada lá da escola. Na faculdade ficava entre os 10. No trabalho sempre quis ser a melhor, mas buscava, pagava o preço. Então a minha conduta passada, como eu sempre busquei isso, se você me contratar agora, a minha probabilidade é o quê? De ficar primeira do ranking, porque já é hábito. Eu não consigo não ser. Então lembre-se isso numa entrevista. Teste habilidades que te dê embasamento para ver se a conduta passada dele é como. Roteiro para entrevista funciona ou desumaniza a entrevista? Excelente pergunta. Depende do roteiro. Depende do roteiro. Isso que é o mais importante. Obrigada pela pergunta. Fazer perguntas por fazer, se você não tem uma resposta que embase alguma coisa real, tudo vai ser subjetivo. Ô, produção, tô entrevistando ela. O que você quer conquistar aqui na empresa? Tudo. Eu visto a camisa da empresa. Eu quero ser promovida, fazer carreira aqui, ser primeira de tudo, ganhar muito dinheiro. Olha a resposta. Vamos analisar junto essa resposta. Aí a gente olha pro lado, dá uma cutucada. Essa é boa, hein? Ela quer tudo. Ela quer ser campeã. Você acha que numa entrevista alguém vai falar o que você quer aqui? Ah, não, eu quero ser esse mais ou menos, eu quero ganhar dinheiro e pagar a conta. Você acha que o vendedor vai responder isso? E lembre-se, a partir do momento que você tira a subjetividade com esse guia de entrevista, né, de perguntas, mas as perguntas têm que ter embasamento para elas trazerem resultados, eu já vou falar como isso daí vai te ajudar. Por quê? Pensa numa banca. Tem eu, tem o outro e tem o outro. Eu acordei mal-humorada, então já não fui com a cara daquele candidato. O outro tá todo feliz, então tudo que o candidato fala ele gosta. E o outro ficou na dúvida. Como você vai decidir? Por quê? Porque é tudo subjetivo. Você viu a resposta da produção?
Foi exatamente isso, tipo, eu quero tudo. Isso daí é o quê? São sentimentos futuros. Ter perguntas estratégicas certas, porém ter uma escuta empática e conversar com a pessoa. Você não precisa não ser humano porque você tem um roteiro. E aí tá o ponto. Ô, Mayara, sabe qual é a nossa grande falha? É que a gente pergunta, mas não sabe ouvir. A gente pergunta já induzindo a pessoa a responder aquilo que a gente quer ouvir. Entendeu isso? Verdade. Pensa numa entrevista. A gente pergunta, induzindo a pessoa, tipo, qual o resultado que você teve com aquela ação? Se ela não tiver tido nenhum resultado com aquela ação, ela vai inventar. Ah, eu acho que foi muito bom. Ah, eu fui primeiro lugar. Você foi primeiro lugar de quantos? Ah, tinha eu e eu tinha acabado de entrar lá. Então, que primeiro lugar é esse? Cuidado. O que é bom hoje no vendedor? Vamos pensar comigo. O que você gostaria de ter hoje no vendedor? Ele ter humildade para aprender, disposição de aprendizado. Você gostaria de ter no seu vendedor? Eu gostaria. Gostaria de energia? Existe algum vendedor que é assim? Oi, produção, tudo bom? Tudo. Ah, eu tenho aqui um pão de queijo para te vender. Você quer? Ele tá quente. Você vai querer um vendedor assim? Não, então você tem que testar energia na entrevista. Você tem que testar capacidade de persuasão. Será que esse vendedor que está contratando, ele realmente tem aquela pegada de vendedor, de puxar a proposta e falar, assina, tratar objeções? Será que ele sabe? Ou você vai ter que treinar? Se for treinar, não tem problema, adoro o novinho. Adoro o novinho que tem que treinar, porque aí você vai moldando assim, lapidando. E você tem que testar resiliência. Então, essas 4 características, eu não abriria a mão de testar e tirar a subjetividade na entrevista, né? Eu tenho um guia, né, que mostra para você o caminho dessa contratação mais efetiva. Por quê? Porque você não é mais subjetivo. Você não vai matar cachorro a grito e contratar qualquer um só porque tem que contratar. Até porque você tá lidando com pessoas. Você acha que as pessoas são descartáveis? Tipo, não deu certo, tchau? Você, como líder, tem que bater no peito e treinar. A May falou que sente falta de saber sobre a rotina da pessoa para poder comparar com as demandas. Então, como que eu entendo como é a rotina dessa pessoa? Que tipo de pergunta eu posso fazer? Olha que interessante. Primeiro, você tem que ter cuidado, antes de fazer a pergunta, com as respostas. Pensa comigo. O que é sentimento ou opinião de alguém que eu falei, né? Dei o máximo de mim. O que isso quer dizer? Dei o máximo de mim. Depois, sempre fui o melhor para os outros. Olha como é abrangente essas respostas que iludem a gente. É completamente subjetivo. É só sentimento e opinião. Vocês concordam? Não tem embasamento. Olha o outro. Fui além dos meus limites. Sempre fui a melhor, mas nunca campeã. Então o que é isso? Sempre fui a melhor, mas nunca campeã? Entendeu? Olha, isso aí você já vai pegar. Tem alguma coisa de errado. Outras, declarações ambíguas. Cuidado com declaração ambígua. Todos os meses eu entrego a meta, mas não consegui no mês anterior e em janeiro. Eu já ouvi muita entrevista. Todos os meses eu bato meta, mas há 2 meses eu não tô batendo, mas não foi culpa minha. Foi culpa que a empresa fez sei lá o que. É aquele que tem desculpinha. Imagina ele trabalhando com você. Vocês estão entendendo que na entrevista é no detalhe? E as perguntas certas você vai fazer o quê? Pra testar essas habilidades que eu acabei de falar. A Fátima perguntou também como que ela consegue entender o passado. Tá bom, então vou falar. Ó lá, hein? Relate de forma detalhada o dia da semana passada que você considerou o mais atarefado. Faz essa pergunta pro candidato. Fez a pergunta, silêncio, mudo, escuta e escreve exatamente o que ele falou. Pronto, já dei 2 dicas de ouro. Escreve exatamente o que ele falou, quer dizer o quê? Você tá tirando a subjetividade. E toda resposta tem que ter começo, meio e fim. Ô, Cami, eu posso fazer um comentário sobre isso? Pode. Só pra vocês terem uma noção, só no ano retrasado, quando eu era diretora de uma empresa, eu entrevistei 600 pessoas eu me lembro. em um ano, com esse guia da Cami. É que você falou uma coisa que eu quero que as pessoas entendam isso, que mudou a minha vida, que você falou. Quando você estiver anotando, anota exatamente o que a Cami falou. Tenta anotar exatamente as palavras do candidato, porque é muito comum a gente ficar empolgada na hora e a gente óbvio. Criar uma história na nossa cabeça e que a gente quer ouvir. É isso. Olha que interessante que ela complementou e na vida real. Porque vocês sabem, ela foi minha primeira aluna. Então ela mudou o mindset, ela começou a tirar a subjetividade que existe esse guia. Né? Esse guia vale ouro. Esse guia vale ouro. Ó, então o que você tem que tirar numa entrevista? Sentimentos e opiniões. Né? Acabei de dar exemplo. Dei o máximo de mim, foi primeira. Primeira de quantos?
Tá, fui primeira. E aí, como é que foi a final do campeonato? Ah, outro time não foi, ganhei de WO. Olha como a gente aumenta nosso risco na contratação quando a gente não para ver os detalhes. Como que você faz ele falar mais e você direciona ele na entrevista? Fica comigo, olha que interessante que eu vou falar agora. E isso em tudo na vida. Tudo na vida. A pessoa começa a falar e você quer ajudar ela a desenvolver mais aquele raciocínio? Testa em qualquer lugar. Lembra, vocês têm que testar. Pode testar agora aí, com a pessoa que está do seu lado. Você pergunta, e aí? Fica mudo. O que mais? Isso muda o quê? Olha que interessante. Não entendi. Você pode me dar mais exemplos? Você conseguiu sozinho? Fica muda. Porque qual é o nosso maior erro? Que a gente pergunta, responde a nossa própria pergunta e ainda ri da gente mesmo. Já ouvi falar? É nosso instinto, né? É nosso instinto. Então, ó, isso quer dizer o quê? Olha que legal, outra pergunta extratora. E aí, que mais? Você faz a pessoa o quê? Desenvolver. Olha outra técnica aqui muito legal. É a técnica do espelhamento. Posso fazer com você, produção? Essa a gente nem combinou, mas vamos de novo. Tipo, se eu pergunto assim, o que você gosta de fazer? Preste atenção. O que eu gosto de fazer? Eu adoro comer, ir no cinema. Ir no cinema? Gosto. Na verdade, não vou um tempo, né? Mas tô doida pra ir. O último filme que eu vi foi Barbie, nem gostei, mas eu amo. E de comer? Você sabe que eu comecei a fazer culinária recentemente, então eu tô me aprimorando nos pratos, Olha isso que acabou de fazer, isso daí é uma técnica, você viu? Eu perguntei, o que você gosta de fazer? Uma pergunta super aberta. Ela respondeu, comer e ver filme, né? E ao cinema. E parou. Olha o que eu fiz, eu só repeti a última palavra. E ao cinema? Como você se sentiu, produção, quando eu falei ir ao cinema e fiquei muda? Eu fiquei com vontade de falar, porque você mostrou que você tinha interesse. Exatamente. E eu acho que isso é raro hoje, né? É simples, a gente complica, mas tudo na vida chega de bater cabeça, gente. Tem que ter estratégia, você tem que ter um guia, você tem que saber o porquê. Mas alguém te ensinou quando você virou líder? Eu tenho de liderança mais de 10 anos. Eu treino líderes comerciais. Cada vez que eu treino, eu aprendo mais. Há mais de 10 anos. Ninguém me ensinou. Então, se você é líder há muitos anos, se você é líder agora, se você está pretendendo ser líder, a gente tem que voltar pro básico. O dia a dia corrompe as nossas convicções. Quando a gente vê, a gente está na zona de conforto, porque a gente acha que sabe tudo. A gente não sabe nada, ou quase nada. E vou te dar mais uma dica. Se você... mas agora minha equipe tá ótima, eu não preciso contratar. Eu fazia entrevista constantemente. Constantemente. Você não sabe o dia de amanhã se você tiver que desligar um por compliance. Se um for embora, porque você não conseguiu reter. Quando a pessoa vai embora da sua equipe, reflete. Porque você não reteu aquela pessoa. Mas o bom foi embora pro concorrente. Reflete, a culpa é sua. Tá? Então, assim, para... E pensa em oportunidade o tempo inteiro. Lembra? Você controla o processo. Você controla a atividade, mas você não controla o resultado. Uma das coisas que você me ensinou, Cami, que me marcou até hoje, você tem que ter paciência numa contratação. Porque é muito comum, quando a gente entra para contratar um candidato, a gente está ansioso que a gente quer contratar logo. Exatamente. E essa ansiedade deixa a gente completamente cego. Então, isso que a Cami falou é muito importante. Se eu tô muito bem, cara, tudo bem. Continua entrevistando até para você saber o que está acontecendo no mercado e você poder ter um olho crítico. Você não contratar no desespero. No desespero. Tem que ter uma carta na manga. Mas como é que eu vou fazer na entrevista? Obrigada por compartilhar, Rê. Olha, a Rê aí tem uma experiência em liderança, né? Antes do método da Cami, depois do método da Cami, que é o método CEP. Mas isso que ela falou é o quê? Foi testado e comprovado. Não tem teoria aqui. Então imagina, agora você tem que contratar alguém. Pera aí que eu vou começar a procurar. Por isso que eu amo os meus alunos, que tenho vários, alguns que entraram na liderança e já procuraram aqui o curso. Ou outra coisa, alunos que, Cami, eu tô para ser promovido, nem foi ainda e já tá estudando a liderança, porque falou, pra que eu vou bater cabeça? É tão difícil. Então, é justamente isso que eu tô falando na entrevista. Já fica a entrevista 1, mas o que eu vou falar pra ele, que não tem oportunidade? Não. Agora, a gente não tá com uma vaga aberta, deve abrir daqui a pouco, mas eu já tô vendo o perfil e se você for bom, fica aí comigo que a gente vai junto.
Todo líder comercial ele tem que fazer networking. A gente tem que buscar os melhores para nossa equipe ser melhor. Mas antes de tudo, se a gente não mudar como líder, né? Eu falo muito que eu gosto muito de futebol. Vê o time do Flamengo. O mesmo time, o time milionário, o time do Brasil. Muda técnico, pá, Flamengo campeão, campeão, campeão. Muda o técnico, mesmo time. Perde, 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 perde. É a mesma coisa com a sua liderança. Cara, você tem que fazer esse time funcionar. Você tem que ter estratégia pra mudar. Você tem que ter uma carta na manga se tiver que contratar. Ah, não tem orçamento? Faz um embasamento, faz uma reunião. Por que você tem que contratar aquela pessoa? Espero que tenha feito sentido. Lembra, tira a subjetividade da entrevista e conduta passada reflete conduta futura. Beijo e conta comigo, hein? A gente tá junto. Eu tô com você, não largo por nada agora.